Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, para aprendermos mais um pouquinho e crescermos no conhecimento de nosso Deus, e também na obediência a Ele. Então, o título do nosso estudo de hoje é Caim e sua oferta. Caim e sua oferta. Por que será que Deus não aceitou a oferta de Caim? Por que será? Será que era porque era o fruto da terra? Por que será, né? Que tipo de oferta você tem dado a Deus? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, estou aqui na sua presença para trazer mais um estudo da sua palavra para os seus filhos, para todos aqueles que querem aprender a sua palavra. Eu aqui me coloco como um instrumento em suas mãos. Eu não sei de nada, mas eu não preciso saber. O Senhor é quem é a palavra. Eu quero ser apenas um instrumento em suas mãos para trazer esta palavra aos teus filhos, para que juntos possamos nos alimentar e fazer o melhor para o Senhor, que possamos aprender a lhe servir. Obrigado pelo privilégio. No nome de Jesus. Amém. Então, Caim e sua oferta. Então, que tipo de oferta você tem dado a Deus? E como tem sido esta oferta? Com qual objetivo você tem ofertado? E como tem sido esta oferta? Com qual objetivo você tem ofertado? Então, em Gênesis 4, do 3 ao 5, diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então aqui, esse texto, né, ele nos conta a história de dois irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, com certeza com os mesmos ensinamentos. Então, o mesmo ensinamento que Caim recebeu, Abel também recebeu. Então, Adão e Eva, com certeza, eles ensinaram os seus filhos como deveria ofertar e que tipo de oferta deveria ser ofertada, né? Em Gênesis 3, 21, nos diz que Deus fez roupas para Adão e Eva de peles de animais. Então, ali já representava que aqueles animais morreram, o sangue deles foram derramados para que o pecado de Adão e Eva fosse encoberto antes que o descendente da mulher, que está lá em Gênesis 3,15, viesse. Então, enquanto o descendente da mulher não viesse para tirar o pecado do mundo, inclusive de Adão e Eva, então eles teriam que fazer esse tipo de sacrifício. Eles teriam que oferecer a Deus um sacrifício vivo, né, de um animalzinho que fosse morto, derramado o seu sangue, um cordeirinho, né? Eu acredito que esses
animais que Deus matou ali para tirar a pele, para fazer roupa para Adão e Eva, eu acredito que foram cordeirinhos, animais, ovelhas, né? Para tirar a pele, ali estava dizendo que o pecado deles estava sendo encoberto e também para o corpo ser aquecido, né? Ser vestido. Em João 1, João 1, 29 nos diz o seguinte: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou ler bem aqui. Então, João diz o seguinte: Eis, João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele animalzinho representava o Cordeiro de Deus. Representava o descendente da mulher que Deus tinha dito para a serpente que viria para tirar o homem, né, do poder, do domínio dele, Satanás. Mas antes que isso acontecesse, este cordeirinho, o descendente da mulher, iria ser ferido pela serpente. A serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. E Jesus foi ferido no calcanhar, né? Jesus foi ferido nos pés. Jesus foi colocado os pregos, né, nos pés. Então, aquele cordeirinho seria o sacrifício que representaria o sacrifício que Jesus iria fazer. Então, observe, a oferta de Caim, diz aqui que Caim trouxe a Deus o fruto da terra. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Então, Caim, com certeza, ele sabia que tipo de oferta, que tipo de sacrifício Deus queria, porque com certeza Adão e Eva ensinaram para eles. Por que Abel levou um cordeirinho a Deus e Caim não, né? Porque eles foram ensinados. Então, Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador. Mas o fato de ser lavrador não significa que a oferta seria o fruto da terra. Então, porque o fruto da terra não tem sangue, né? O fruto da terra não derrama sangue, e para os pecados ser perdoados e para os pecados serem limpos, tem que ter derramamento de sangue, tem que haver o sacrifício do cordeiro. Então, Caim, ele não levou a Deus o sacrifício certo. Com certeza, ele sabia que tipo de oferta era que ele deveria oferecer a Deus, mas ele preferiu oferecer o fruto da terra. O fruto da terra representa o mundo, representa as coisas deste mundo, as coisas contaminadas de pecado. Então, quando Adão e Eva pecaram, a terra foi amaldiçoada. Então, Caim, ele não obedeceu a Deus. Já Abel, o que Abel fez? Abel era pastor de ovelha. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor da oferta. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Então, Caim
ele foi lá na sua lavoura, onde tinha muitos frutos, pegou alguns e trouxe ao Senhor. Quer dizer, aquela oferta para Caim não custou nada. Para ele não tinha valor. Para ele não tinha nenhum valor emocional, nenhum valor, não tinha valor de amor. Ele não amava, né, aquela oferta porque era o fruto da terra, né? Talvez fosse legumes, frutas, não sei. Mas se fosse, digamos, frutas, um pé de árvore dá muitos frutos. Eu posso tirar alguns e não sentir nem falta dos outros. Então aquela oferta de Caim não custou nada para ele. E ele não se importava com aquilo. Então não era uma coisa que ia custar muito a ele. Mas Abel foi diferente. Abel, a Bíblia diz que ele, além de trazer um animalzinho vivo, né? Um animalzinho que ele se apegava, né? Aqui diz, Abel, por sua vez, trouxe das primícias, as primeiras, né? Primeira ovelhinha que nasceu no seu rebanho. Aquele primeiro animalzinho, né? Que ele pegou nas suas mãos, que ele cuidou com muito amor. Aquele primeiro animalzinho, aquela primeira ovelha que ele amava muito, que ele engordou, que ele cuidou com muito carinho. Ele levou como sacrifício a Deus. Então aquela oferta para Abel custou muito para Abel. Por quê? Porque era uma ovelhinha sua, um animalzinho. A gente cria um animalzinho em casa, como um cão, não é? Como um gato. A gente se apega a ele, a gente não quer se desfazer dele. Por quê? Porque ele é um animalzinho que a gente ama muito. Já pensou? Abel, ele era pastor de ovelhas. E a sua primeira ovelhinha, aqui diz que é as primícias, a primeira, ele amava muito e custou muito ele dar aquela oferta a Deus. Assim como custou muito para Deus dar o seu filho para nos salvar. Então, Abel, ele demonstrou quanto ele amava a Deus. Não só amava, não só demonstrou o amor, aliás, ele demonstrou o amor na obediência. Então, ele entregou o melhor que ele tinha, não é? A sua ovelhinha amada, a sua ovelhinha querida, aquela que ele mais amava, que ele cuidou com todo carinho, que ele pegava nos seus braços. Ela custou muito alto para Abel dar aquela ovelhinha como oferta, mas ele amava mais a Deus. Então a nossa oferta, como nós ofertamos, diz muito como é que está a nossa comunhão com Deus. Muitas vezes nós ofertamos de qualquer jeito. Muitas vezes nós damos por obrigação. A igreja está precisando, eu vou dar. Mas eu não queria nem dar, mas para as pessoas não ficarem me cobrando, eu vou dar. Isso não agrada a Deus. Esta oferta para Deus não tem valor. Então, aqui em Marcos 12, aqui Marcos 12, diz assim, Marcos 12, 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E
chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Aqui a gente vê a diferença, não é? A diferença da oferta e do ofertante. Então, a oferta diz como está o ofertante. Então, não basta você dar uma grande quantidade. O importante para Deus é como você está diante dele. Então, Jesus estava no templo e assentado diante do gasofilácio, ele observava como os ofertantes colocavam aquela oferta. Muitas vezes a pessoa joga, né? Bota lá de qualquer jeito, como se não tivesse muita importância. Então, até a maneira como você coloca a sua oferta no gasofilácio é importante. Jesus observa. Então, aquela viúva foi elogiada por Jesus. Jesus disse que os ricos colocavam grandes quantidades de dinheiro, muito dinheiro. Então, Deus, ele observa como nós estamos ofertando na sua casa, como nós estamos ofertando na sua obra, como nós estamos entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, aqueles ricos, eles não estavam nem aí. Eles não estavam nem aí. Jesus disse que eles entregavam uma grande quantidade, mas era o que sobrava. Era aquilo que eles não queriam mais, que eles não tinham necessidade, que não tinha importância para ele, que não tinha valor. Eles davam uma grande quantidade, mas era daquilo que não fazia falta para eles. Era daquilo que eles não se importavam. Quer dizer, para eles não custou nada. Igual Caim. Caim, ele foi lá no fruto da terra e pegou lá aquelas frutas, não sei que tipo de fruto era o que ele plantava, né? E levou lá para o Senhor. Quer dizer, uma coisa que não custou muito. Ele não era apegado, porque um pé de árvore dá muitos frutos. Você tirando 2, 3, 4, não vai sentir muita falta. Dependendo também da quantidade de árvore que você planta. Se você for uma horta, né? Vários tipos, né? De vegetais. Então, é uma coisa que não custa muito. E, além de tudo, não era a oferta que Deus mandou Adão e Eva fazer, né? Porque aquela oferta do fruto da terra não iria servir como a oferta que ia tirar o pecado deles. E muitas vezes nós estamos como Caim, como aqueles ricos, né? Lá de Marcos, oferecendo a Deus qualquer coisa, daquilo que não nos custa nada, né? Davi, ele foi entregar uma oferta a Deus, e ele foi comprar uma terra para fazer um altar e oferecer uma oferta a Deus. E o homem, dono daquela terra, queria dar aquela terra para Davi fazer, oferecer aquela oferta a Deus. Davi, de jeito nenhum, eu não vou oferecer alguma coisa ao meu Deus que não me custou nada, porque essa oferta diante de Deus não tem valor. Então devemos oferecer a Deus o nosso melhor. O nosso melhor.
Então, no versículo, aqui Marcos 42 e 3, vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que o fizeram todos os ofertantes. Por quê? Porque para Deus não importa a quantidade da nossa oferta. Deus está olhando é a qualidade da oferta. O que Deus está olhando é o ofertante. Então, aquela viúva pobre, ela tinha o coração na obra de Deus. E ela tinha fé no Deus vivo, que mesmo ela dando todo o seu sustento, ela tinha certeza que Deus iria suprir as suas necessidades. Já aqueles ricos queriam só se mostrar. Vou dar muito dinheiro, aí os sacerdotes vão ficar felizes comigo, vão me bajular, vão correr atrás de mim. Está tudo bem, mas do que importa? Você agradar os homens? Você receber a recompensa na terra e não ter nada no céu? Então devemos pensar que tipo de oferta estou dando a Deus? Que tipo de oferta? É qualquer oferta? Qualquer tipo de oferta? Será que Deus se agrada? E ainda tem mais. E como tem sido esta oferta? Será que Deus quer qualquer oferta? Deus não aceitou a oferta de Caim. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque era uma oferta como a oferta dos ricos, de Marcos, né? Esta oferta para Caim não tinha valor, não tinha muita importância para ele. Não era a oferta que Deus queria. A oferta que Deus queria era a oferta de uma ovelhinha, porque a ovelhinha representava o sangue de Jesus, representava a morte de Jesus, representava o sacrifício que Jesus iria fazer por nós lá na cruz. Mas Caim não quis obedecer. Ele quis entregar as coisas da terra, aquilo que representa a terra, aquilo que representa o mundo. E Deus não aceita qualquer oferta. Com qual objetivo você tem ofertado? Com qual objetivo Caim ofertou? Com qual objetivo aqueles ricos ofertaram? Né? Eu vou levar a Deus, porque tem que sacrificar, tem que levar a oferta, eu vou levar. Eu vou entregar aí muito dinheiro, todo mundo vai ver, vai me elogiar, vai gostar de mim, vai dizer que eu sou uma boa contribuinte, que eu contribuo todo mês. Mas e Deus está se agradando da sua oferta? Mas e Deus está se agradando do ofertante, que é você? Deus está se agradando de você? Como está a sua vida diante de Deus? Como está você diante de Deus? Então, para Deus aceitar uma oferta, primeiro ele tem que aceitar o ofertante. O que importa para Deus é você. Ele quer que você seja esta oferta, que você seja este sacrifício, que você faça a vontade dele, que você seja obediente. Se você é uma pessoa que ama a Deus de verdade, se você é uma pessoa que ama a obra de Deus de verdade, se você é uma pessoa que é grato àquilo que Deus fez,
se você é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, você vai sempre querer ofertar o melhor para Deus. Então, no versículo 43 aqui de Marcos 12, diz assim: E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Será que Jesus estava elogiando aquela mulher porque ela deu todo o seu sustento? Será que Jesus se agradou daquela mulher porque tudo que ela tinha ela deu? Não. Ela deu 3 moedinhas que não tinha nem valor, não é? Que nos nossos dias, né, não seria tão importante. Os homens, eles valorizam, né, os que dão mais, como os ricos. Para os homens, aqueles ricos, eles foram bem recompensados, foram bem elogiados, eram bem vistos, mas a pobre da viúva e pobre, a mulher já não tinha valor e ainda pobre, com 3 moedinhas sem muita importância. Não sei se as 3 moedinhas dava para ela comer no dia, ou na semana, ou no mês. Eu acho que dava, não sei. Mas era pouco. Mas ela amava a Deus. Ela amava a obra de Deus. Ela demonstrou este amor, dando o que tinha. Ela deu o seu melhor. Aquilo ali custou muito para aquela mulher. Custou a sua renda, o seu alimento. É como se ela disse: Senhor, eu vou dar tudo o que eu tenho, vou ficar com fome, mas eu vou contribuir. E quantas vezes nós temos e não nos dispusemos a entregar nada para o Senhor. Não damos nada para alguém que está necessitando. Que possamos aprender com esta mulher. Abel, ele deu a melhor ovelhinha. A Bíblia diz que foi as primícias. Aquela primeira, aquela que ele mais amava, aquela ovelhinha que ele pegava nos braços, que cuidou desde que nasceu. E além de tudo, aquela ovelhinha era exatamente o tipo de oferta que Deus queria. Já Caim não, ele não estava nem aí para Deus. Porque se ele quisesse agradar a Deus, ele teria comprado a ovelhinha do seu irmão. Ele teria pego o fruto da terra e teria trocado, naquele tempo não tinha dinheiro, ele teria trocado pela sua ovelhinha, teria comprado, teria lhe custado. Teria lhe custado. E ele teria oferecido, obedecido a Deus. E aquela ovelhinha iria representar o Cordeiro de Deus, que viria muitos anos depois para tirar o pecado dele. Mas Caim não se arrependeu. Então Deus não se agradou da oferta de Caim. Primeiro, ele levou a Deus o fruto da terra, oferta que não lhe custou muito, porque estava ali em abundância, né? E, além de tudo, ele não obedeceu a Deus, né? Segundo, ele levou uma oferta que não representava o sacrifício do Filho de Deus. Então, sem Jesus, ninguém tem seus pecados perdoados.
Sem Jesus, ninguém pode ir à presença de Deus justificado. Porque é o sangue de Jesus que nos justifica. É o sangue de Jesus que nos purifica. Mas para isso precisamos crer em Jesus. Precisamos recebê-lo em nossos corações. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e obedecer a palavra de Deus. Terceiro, a oferta que Caim ofereceu a Deus, demonstrava que ele valorizava mais as coisas deste mundo do que a Deus, pois não lhe obedeceu. Então, as coisas do mundo para Caim era mais importante. E quantas vezes, nós estamos valorizando mais as coisas do mundo. Estamos valorizando mais o meu trabalho, valorizando mais o meu estudo. Estou valorizando mais a minha rede social. Estou valorizando mais as minhas séries. Estou valorizando mais os meus amigos. Estou valorizando mais a minha família. Estou valorizando tantas outras coisas. E cadê o meu momento a sós com Deus? Cadê o meu momento de aprender a palavra de Deus? Cadê o meu momento de conversar com o Senhor? Cadê o meu momento de pedir perdão dos meus pecados? Cadê este momento de botar a minha vida no altar de Deus? Muitas vezes não estamos fazendo assim. A quinta coisa, Caim não tinha essa fé verdadeira em Deus. Não tinha compromisso com Deus. Não queria lhe servir, muito menos lhe obedecer. Então vamos ver aqui Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Desculpa. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Sendo todavia, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Caim, ele ficou irado com seu irmão, porque Deus não aceitou a oferta dele, porque não era a oferta que Deus queria. Então Caim se irou e Satanás aproveitou e colocou na mente, no coração de Caim, o desejo de matar o seu irmão. Aí estamos vendo que Caim não amava a Deus, não amava o seu próximo. Ele só pensava em si mesmo. Esta era a razão porque Deus não recebeu a oferta dele, porque ele não estava em comunhão com Deus. Ele era egoísta, ele só pensava em si mesmo, ele era desobediente. Aqui em 1 João, capítulo 4, 1 João 3, 12, diz assim: Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão, a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Então as obras de Caim eram más, quer dizer, ele não obedecia a Deus, ele não era
obediente a seu Deus. Ele não amava a Deus. Ele não amava a seu irmão. Ele só amava a si mesmo. E muitas vezes nós também somos egoístas, né? Muitas vezes nós estamos como Caim, pensando só em nós mesmos, né? Ah, mas eu não vou dar isso aqui não vou dar para o fulano não vou ajudar o fulano não, porque isso aqui só dá para mim, eu tenho que guardar para mim mesmo. E o fulano, às vezes, né, está tão necessitado, precisando da nossa ajuda, mas nós não ajudamos. E quando ajudamos, é de qualquer jeito, né? Não é com amor. Então, aqui em Lucas 10, do 38 ao 42, nos diz o seguinte. Lucas 10, do 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e lhe disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então, Marta, ela hospedou Jesus e foi para a cozinha procurar fazer algo para Jesus comer. Então, Marta foi procurar servir a Jesus, ofertar a Jesus um alimento, as coisas deste mundo. Então, a preocupação dela estava em oferecer a Jesus as coisas deste mundo. Elas tinham uma boa intenção de dar um bom alimento para Jesus. E ela estava para lá e para cá, procurando, fazendo e agitada. E Maria, sua irmã, estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E Marta, não se conformando com aquilo, foi reclamar com Jesus. Foi reclamar com Jesus, porque ela estava trabalhando sozinha. E Maria não, Maria estava sentada. Meus irmãos, cadê a nossa intimidade com Jesus? Jesus foi visitar aquela família porque era amigo deles. Então, Marta, ela queria agradar Jesus, mas do seu jeito. Jesus disse que não veio para ser servido. Ele não veio a essa terra para ser servido. Ele disse que veio para servir. Mas Marta queria servir Jesus com as coisas deste mundo. Mas Maria não. Maria estava ali sendo servida por Jesus. Jesus disse que ele é o pão que desceu do céu. Ele é o alimento para o nosso espírito. Jesus, ele é este pão espiritual que nós devemos nos alimentarmos todos os dias, ter o nosso momento a sós com Cristo. Temos que cuidar de nós, da nossa vida, da nossa comunhão com Jesus. Então, Maria não perdeu tempo com as coisas do mundo. Ela ficou aos pés de Jesus, sendo alimentada pelo pão da vida, né? Aqui diz que Maria
Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava assentada aos pés do Senhor. E do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Você tem aprendido de Jesus? Você tem feito como Maria? Está assentada no seu cantinho a sós, estudando a sua Bíblia, ouvindo o Espírito Santo falar com você? Que tipo de oferta você está dando a Jesus? Quanto tempo você está dando da sua vida para Jesus? Quanto tempo você tem se alimentado deste pão da vida, que dá vida ao nosso espírito? O alimento da terra, o fruto da terra, nós nos alimentamos várias vezes no dia, né? Mas o pão da vida, muitas vezes nós não nos alimentamos nenhuma vez no dia. E muitos só se alimentam quando vão domingo à noite para a igreja. Será que você vai permanecer firme? Seu espírito vai ser forte? Então, que tipo de oferta você é diante de Deus? Então, Marta, ela estava como Caim, preocupada em oferecer a Deus as coisas da terra, com uma diferença, né, de Marta para Caim. Porque Marta, ela estava querendo agradar a Jesus, querendo dar o seu melhor, mas da maneira errada, não da maneira como Jesus queria. Já Caim, ele não se importava, ele não estava nem aí. Ele queria só dar uma oferta qualquer, né? Nós devemos prestar atenção, meus irmãos, como estamos diante de Deus. Que tipo de oferta nós estamos sendo para Deus? Que tipo de sacrifício nós estamos oferecendo para Deus? Será que Jesus está nos aceitando como este sacrifício? Será que nós estamos sendo aceitos por Jesus como este sacrifício, né? Será? Será que estamos? Então, não basta só levarmos uma oferta para Cristo. Não basta levarmos uma oferta somente ao templo. Mas esta oferta, primeiro, tem que ser nós. Você tem que se doar, você tem que se oferecer a Deus, né? Como esta oferta viva e agradável. Então, 1 João 3,12, eu já li, mas vou ler de novo. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. Então, Deus não aceitou a oferta de Caim, porque as obras dele eram más. Caim, ele não obedeceu a Deus. Ele não se importou em agradar a Deus. Caim não estava nem aí e queria ser aceito por Deus. Meus irmãos, Jesus está voltando. E muitas pessoas vão se decepcionar consigo mesmo quando Jesus vier e eles ficarem. E eles descobrirem que era uma oferta que Deus rejeitou. Era a oferta que Deus não aceitou. Como Caim, né? Como Caim. Que Jesus, que Deus não aceitou. Que possamos pensar como está a nossa vida, a nossa comunhão diante de Deus. Então, em Romanos 12, do 1 ao 2, diz assim:
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse tipo de sacrifício, esse tipo de oferta que Deus quer que sejamos, né? Quando nós primeiro nos oferecemos a Deus, como este sacrifício, como esta oferta, aí nós podemos levar a nossa oferta humana, não é? Para o templo, levar o nosso melhor, nossa melhor oferta, aquilo que nos custa, não é? Não aquilo que sobra. Apesar que nesses últimos dias é difícil sobrar alguma coisa, né? Mas é esta oferta que Deus ele aceita, porque eu dando esta oferta que me faz falta, que que me custa, esta oferta que eu estou dizendo, Senhor, eu estou lhe entregando essa oferta, porque o Senhor é o meu Deus e eu lhe amo, e eu quero entregar o melhor para o Senhor. Eu tenho só isto aqui, eu estou entregando, porque eu sei que o Senhor não vai deixar faltar, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Então é assim que nós devemos levar a nossa oferta, com o coração quebrantado, com a nossa vida nas mãos, no altar de Deus, arrependido dos nossos pecados, pedindo perdão a Ele, perdoando aqueles que nos ofenderam, que possamos aprender. Então Abel levou a sua oferta a Deus e Deus aceitou porque ele amava Deus. E ele deu o melhor, as primícias do seu rebanho. Ele não ofereceu nada da terra, mas ele ofereceu o seu melhor, aquilo que lhe custou muito, talvez doeu muito no seu coração, dar a sua ovelhinha. Mas ele amava a Deus, ele queria obedecê-lo e ele fez isso. Então, antes de levarmos a Deus uma oferta, primeiro temos que fazer isto, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então devemos pedir perdão a Deus. Tem outra passagem da Bíblia que diz: se você levar sua oferta a Deus, mas tiver brigado com seu irmão, então você tem que ir lá onde seu irmão e fazer as pazes. Você tem que demonstrar esse amor, tanto a Deus, quanto ao seu irmão, quanto ao seu próximo. Ser obediente. Então Abel, Maria, a viúva pobre, eles estavam mais preocupados em agradar a Deus, né? Em fazer a sua vontade, do que a si mesmo. Caim e Marta queriam oferecer a Deus, em primeiro lugar, as coisas deste mundo, o fruto da terra. Então, Marta, ela estava querendo agradar a Deus de todo o coração, mas estava fazendo da maneira errada. Muitas vezes nós temos boa vontade de agradar a Deus.
nós estamos fazendo de uma maneira que não estamos agradando a Deus. Então Jesus queria que Marta estivesse a seus pés também, sendo alimentada por ele, não ele sendo alimentada por ela. Porque Jesus mesmo disse que ele veio para nos servir. E como era esse servir? Servir o alimento espiritual. Nós precisamos nos alimentar deste alimento espiritual, que é a palavra de Jesus, porque senão não venceremos o inimigo. Nós temos um inimigo e esse inimigo é mais poderoso do que nós. Precisamos estar inculcando a palavra do Senhor na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Era o que Maria estava fazendo. Mas Marta não. Mas Marta se arrependeu, pediu perdão. Mas Caim não se arrependeu. Caim não pediu perdão a Deus. Caim não quis obedecer a Deus. Caim preferiu ouvir a voz de Satanás. Caim fez o que o diabo queria. E a Bíblia diz que ele era do maligno. Por isso ele ouviu e obedeceu ao maligno. Não obedeceu a Deus. Deus ainda foi onde Caim. Deus ainda foi até Caim. E Deus aconselhou Caim. E Deus disse assim para Caim. Deus disse o seguinte: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus não aceitou a oferta de Caim, porque as obras dele eram maus. E Satanás é quem estava dominando a vida dele. Mas Deus ainda foi lá interceder por ele. Caim, te arrepende, faz as coisas direito, que eu vou aceitar a tua oferta. Mas se tu não fizer, o pecado está às portas, mas cabe a ti dominar. Não vai fazer o que o diabo está botando na tua mente. Não vai matar teu irmão. Mas Caim não ouviu. Depois que ele matou o irmão, Deus ainda foi lá para Caim se arrepender. No verso 10 diz assim: e disse Deus, que fazes? Bem aqui no verso 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Então Deus diz, onde está Abel, teu irmão? Será que Deus não sabia? Deus sabia. Mas quando Deus diz, onde está Abel, teu irmão? Deus estava fazendo aquela pergunta para ele fazer uma reflexão na sua vida. E dizer, eu matei, me perdoe, Senhor. Eu te desobedeci. Eu não ofereci a oferta que o Senhor mandou. Eu não ouvi o conselho que o Senhor me deu. E eu caí no pecado. Mas não foi isso que Caim fez. Foi o que Caim fez? Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Então ele respondeu mal a Deus. Ele não se arrependeu. Ele não reconheceu o seu erro. Ele não pediu perdão. Ele não quis obedecer. Porque as obras dele eram maus. Do mesmo jeito fez Adão, né? Quando Adão e Eva pecaram. Deus foi lá onde Adão. E o que foi que Deus disse para Adão? Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus e o homem e sua mulher por entre as folhas do jardim.
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás, Adão? Então Adão deveria ter dito: Senhor, eu estou escondido porque eu te desobedeci. Mas Adão não. Adão ficou dando desculpa e jogando a culpa do pecado dele em Deus e na mulher. Então devemos fazer uma reflexão da nossa vida. Como estamos diante de Deus? Que tipo de oferta estamos levando à presença de Deus? Qual o objetivo desta oferta? Será que é para receber de Deus? Eu vou dar uma oferta, vou dar R$100 para me receber 200. Muitas pessoas fazem isso porque foram ensinadas assim. Mas é assim que Deus nos ensina? É isso que Deus quer? Não. Então o que Deus quer é uma vida santa, uma oferta viva. Primeiro nós nos entregando como oferta. Uma oferta santa, uma oferta obediente. Primeiro nós devemos ser esta oferta, para depois levar nossa oferta humana. E a nossa oferta humana diz como é que está a nossa oferta espiritual. Diz como é que está a nossa vida de intimidade com Deus. Que o Senhor nos abençoe e que possamos fazer como Caim. Não como Caim, não. Que possamos fazer como Abel, que possamos fazer como Maria, que possamos fazer como a viúva pobre e que possamos fazer como a Marta, se por acaso estivermos na desobediência. Marta, ela se arrependeu, ela pediu perdão e foi perdoada. Que possamos fazer a vontade de Deus. Nós ainda não somos perfeitos, mas Deus diz: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então nós estamos no processo de santidade, de santificação. E a cada dia devemos ser mais santos. Que o Senhor nos abençoe. Então vamos orar pedindo a ajuda de Deus, né? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina que devemos dar uma oferta que lhe agrade, uma oferta que venha do dentro do nosso coração, uma oferta que seja agradável ao Senhor, como a oferta de Abel, uma oferta que seja agradável ao Senhor, como a oferta da viúva pobre, uma oferta que seja agradável ao Senhor, ao Senhor, como foi a oferta de Maria. Que possamos estar com a nossa vida aos seus pés, nos alimentando do Senhor, assim como Maria estava. Mas quando desobedecermos, que possamos fazer como Marta, pedir perdão. João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoarmos, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós ainda não somos perfeitos e muitas vezes nós estamos como Marta, levando uma oferta que não está lhe agradando, mesmo a nossa intenção sendo boa. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a fazer o melhor para o Senhor, que possamos aprender mais do Senhor. Abençoa todos os teus filhos que estão ouvindo esta mensagem e que as suas vidas também sejam mudadas. A sua maneira de ofertar, sua maneira como esta oferta, que possamos naquele dia, no dia que o Senhor vier buscar a tua igreja, que possamos estar prontos, santos, na sua presença, prontos para subir. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Passe esse estudo para frente, passe esse vídeo para frente. Mande para os seus amigos, seus irmãos. Coloque o seu bonzinho. Vá lá no YouTube, se inscreva se você ainda não é inscrito. E compartilhe, né?
Coloque o seu gostei ou não gostei e ajude a evangelizar para que a nossa fé seja fortalecida. E até terça-feira.